Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e hoje vamos continuar a conversar sobre o tema Direito Empresarial. Nesta aula, vamos conversar um pouco sobre o empresário individual, que está lá no artigo 966 do Código Civil. Então, me acompanhe aqui nessa videoaula de hoje, beleza? Vamos lá, vamos iniciar aqui, começar a conversar, segura minha mão e vamos começar a conversar sobre o direito empresarial. É um tema importante, é um tema que nos brinda aqui, que é o início da questão empresarial, que é o primeiro ente, o empresário, neste caso, que vamos conversar aqui. Bom, a primeira pergunta, melhor, antes de começar a matéria especificamente, eu sei que o direito empresarial muitas vezes é visto de forma truculenta, burocrática, difícil. Vamos tentar aqui hoje tornar ele mais fácil, mais flexível, mais compreensível nesse caso. E começamos a estudar esse tema pelo gênese, pelo início, que é o quê? Sobre o termo, o que é o empresário, que é o tema que salta aos olhos do direito empresarial. Eu só vou entender o direito empresarial se eu entender quem é o empresário. Essa é a pergunta primordial que existe, a pergunta inicial que existe. Você em casa, está em casa assistindo videoaula, que está se preparando para a minha prova, ou para quando chegar a sua prova do AB, o concurso, se eu perguntar para você, o que é o empresário? Provavelmente, você vai pensar de imediato na sua casa, você vai pensar no, vamos lá, Silvio Santos, Eike Batista, entre outros empresários, um vizinho, alguém, entre outros empresários. Bom, esse cara também é um empresário, mas, tem outros elementos que formam o empresário. Não é simplesmente ser o Eike Batista ou ser o Silvio Santos que torna o empresário. Outros elementos que está no artigo 966 é que vai formar esse sujeito como um empresário no nosso ordenamento jurídico. Perfeito? Então assim, primeira informação importante é essa, Esse sujeito também é empresário, mas não é só ele, Outras pessoas podem ser empresário também. Vou dar um exemplo que eu sempre dou em sala de aula, que é o seguinte. Pense comigo aí na sua faculdade, que você está, ou aqui na FAG, especialmente aqui na FAG que você estuda. Tem ali fora, tem uma moça, que vende bombons, uma moça, um rapaz, nunca lembro, que vende bombons, fica até com uma lanterninha na mão ali. Professor, aquele cara é um empresário? Sim, é um empresário. Por quê? Porque o artigo 966 fala quem é o empresário. E lá está estipulado que esse sujeito é sim um empresário, porque tem alguns requisitos que já eu vou entrar neste 966, que é tão importante no nosso direito empresarial. Perfeito? Então assim, fica essa informação inicial, empresário, o Eike Batista, Silvio Santos é empresário, mas outros elementos também formam o empresário por si só. Além disso, uma outra recomendação que eu faço antes de iniciar aqui a aula é um outro ponto importante, Acompanhe comigo aqui, Atenção, empresário é o simples exercício do comércio, independentemente da existência de registro neste caso. Vamos entender esse conceito aqui que é importantíssimo, que para minha prova é quase certo que vai estar presente uma questão dessa. O que é isso, professor? Seguinte, o empresário é o simples exercício do comércio. A grosso modo, é você vender o produto de forma habitual, o escoamento da mercadoria, ponto. Se eu faço esse ato que está presente no artigo 966, eu já sou empresário. Por que eu falo isso? Porque não precisa, para ser empresário, não depende de registro na junta comercial, não depende de qualquer parte burocrática. Se eu vendo o produto de forma habitual, de forma grosseira aqui, este é o empresário. Professor, mas não tem um registro. Pouco importa. Ah, professor, mas o cara então que vende o produto, vamos supor assim então, a moça que eu dei exemplo aqui, que vende bombons na frente aqui da faculdade da FAG. Habitualmente, todos os dias ela está lá, vendendo bombons. Vamos supor que ela não tem nenhuma inscrição. Ela veio aqui de manhã, começou a vender, começou a fazer isso de manhã, à noite, no horário o pessoal, umas 11h30, quando o pessoal sai da aula, umas 10h30, quando ele sai da aula, fica ali na frente. Esse sujeito é empresário? Sim. Professor, mas ele não tem registro, ele não tem CNPJ, ele não paga tributo, ele é empresário? Sim. Por quê? O artigo 966 fala que
Quem exerce o exercício do comércio é um empresário neste caso. Então eu vou olhar para essa câmera aqui para ficar bem diante de vocês, para ficar mais fácil neste caso. Tá? Então o empresário, tá? Basta é o simples exercício do comércio. A grosso modo é quem vende a mercadoria de forma constante é um empresário. Ponto final. Não depende de qualquer requisito, não depende da sua inscrição, não depende do número do seu CNPJ, nada disso. Quem vende o produto de forma habitual, a grosso modo, é um empresário, ou seja, quem pratica atos do comércio já é um empresário. Fique ligado a isso, tá? Anotem aí no seu caderno com carinho, porque vai estar presente na minha prova. Além do mais, quando você for fazer a prova do OAB lá na frente, também vai estar presente na sua prova, beleza? Fica atento a isso que vai estar na minha prova. Vamos lá, adiante aqui comigo então, ó. No Brasil, pessoal, acompanha ali, ó, existe, né, o empresário que quer exercer atividade empresarial tem 3 opções. Ou ele vai ser um empresário individual, ou ele vai ser uma Eireli, ou ele vai ser uma sociedade empresarial neste caso. Então veja só, o que diz esse slide? Se eu sou um empresário, eu tenho em regra, bom, vamos lá, melhor, eu já sou empresário, perfeito? Sou empresário porque eu vendo a mercadoria, ponto final. Ok, professor, mas eu quero legalizar esse empresário, eu quero ter um CNPJ, eu quero tornar ele público. Ok, neste caso você tem 3 opções, ou você vai ser um empresário individual, ou você vai ser uma Eireli, ou você vai ser uma sociedade empresária. Estas são as 3 e únicas possibilidades que existem no nosso ordenamento jurídico, em que eu posso regularizar a minha função de empresário. Ou eu vou ser um empresário individual, ou eu vou ser uma Eireli ou uma Eireli, depende de como você fala na sua região, ou eu vou ser uma sociedade. Caso contrário, eu tenho que me enquadrar nessas 3 possibilidades aqui. Caso contrário, eu não sou um empresário legal, regular neste caso. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui anteriormente. A moça que vende bombons aqui na frente da faculdade, de forma habitual, onerosa, né, pessoal, enfim, todos os requisitos lá para ser empresário do 966, que já vou falar com vocês. Essa mulher aqui, por exemplo, é um empresário individual. Essa mulher, esse homem, né, no caso aqui, é um empresário individual, neste caso, porque ela vende produto lá. É um empresário, como se diz assim, o início de um empresário. Então, se você está em casa hoje e você nessa crise que nós estamos passando, começar a vender um produto, comecei a comprar um produto da China e revender aqui no Brasil, revendo para um, revendo para outro, vou ali no exterior, eu compro uma mercadoria e começo a revender essa mercadoria. Sou empresário? Sim, eu sou empresário individual, ou chamado anteriormente de empresário irregular, mesma nomenclatura, tá? Individual ou irregular, mesma nomenclatura, tem uma diferenciação doutrinária, mas basicamente é a mesma nomenclatura, perfeito? Então, é o primeiro estágio para ser empresário, perfeito? Então, assim, ó, se você realiza compra e venda de mercadoria de forma habitual e constante, conforme a artigo 966, você é um empresário individual, ok? A Eireli, já vamos conversar mais para frente, nas demais aulas. A Eireli também é uma possibilidade. A Eireli, é um empresário individual limitado neste caso, que é o artigo 980 do Código Civil, também apresenta uma outra possibilidade, que já vamos falar. E também temos a sociedade empresarial, que deve precisar de mais de uma pessoa, como regra geral, né? Se bem que foi criado ano retrasado a sociedade limitada unipessoal, né? Mas, em regra geral, a sociedade tem que ter mais de uma pessoa. Perfeito? Mas vamos por partes. Dizer que a Eireli, a sociedade, são temas para as próximas aulas que vamos conversar com vocês. Bom, vamos entender então o empresário individual. Primeiro aqui, ó, deixar a Eireli por enquanto, a sociedade empresarial de lado. Vamos entender inicialmente, só o empresário individual, beleza? Vamos lá, ó. O Código Civil, tá? O estudo do direito empresarial está no Código Civil, está no livro 2 do Direito Empresarial, capítulo 1 do Direito Empresarial. Então, você que está em casa com o seu Vadimeco, ou já dá um Google ali, abre uma outra aba, fecha essa aba aí de rede social, fecha aí o YouTube, né? Não o YouTube, né? Mas fecha a sua rede social e abre a aba do Código Civil. Lá no livro 2, título 1 do empresário, ele começa a falar sobre a matéria de direito empresarial, que é o artigo 966 do Código Civil. Então, a partir do 966 em diante do Código Civil, vai falar do direito empresarial no Código Civil. Talvez, meus nobres, fique uma dúvida aqui, professor. Vou me arrumar aqui para essa dúvida. Professor, mas e o Código Empresarial? Cadê? Não temos? Sabemos já, né?
Código Empresarial ele foi parcialmente revogado. A única coisa que existe do Código Empresarial de 1850, olha como é recente, nosso Código Comercial é de 1850, existe tão somente a questão do direito marítimo. O direito marítimo ainda está sujeito a esse código. O resto foi todo revogado e aí, em 2002 o Código Civil ele abraçou esse Código Comercial, então não temos hoje um Código Comercial por si só. Então está tudo no Código Empresarial. A partir do artigo 966 em diante, vai falar sobre o direito empresarial, 966, 980 da Eireli, a sociedade de 1020 em diante, enfim, vai traçando ali os demais pontos do direito empresarial, perfeito? Vamos lá então, vamos entender agora o artigo 966 e entrar nesse artigo. Acompanhe comigo aqui, por favor, ó. Então, entender quem é empresário individual, ali, ó. Conceito de empresário, então 966 já dá um tapa na sua cara e fala lá, ó. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Vamos lá então, pessoal. Então, nosso Código Civil, o primeiro artigo que fala do direito empresarial é o 966. E lá ele fala quem é empresário. Então, o artigo já vem, o nosso primeiro artigo já fala, ó, empresário tá aqui. Empresário quem exerce profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Ponto. Então, o Código Civil, no seu primeiro artigo da parte empresarial, que é do 966, o primeiro artigo, já dá o conceito de empresário. Que é o certo, né, pessoal? Se vamos falar de empresário, o primeiro artigo tem que ser quem é o empresário. Então, esse sujeito aqui, ó, que atua de forma profissionalmente, atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços, é um empresário individual neste caso. Professor, mas um empresário irregular isso é mesmo, vamos dizer assim que por corrente majoritária é a mesma coisa. Empresário individual ou empresário irregular é a mesma nomenclatura. Então, ele já falou aqui, empresário, ele fala empresário é quem exerce a sua função de forma profissional, atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens. Ponto. Este é o nosso empresário. Beleza? Então, repito. Aqui tem alguma coisa... Tem que ter CNPJ? Não fala. Fala que tem CNPJ? Não fala. Ah, a pessoa não tem que ter registro? Não. A pessoa não tem que ter dinheiro rico, por exemplo, não. Para ser empresário, repito, tá aqui os requisitos. Atividade profissional, eu nunca lembro, atividade profissional organizada para a produção e circulação de bens ou serviços. Ponto final. Beleza? Tudo bem? Ok. Então, vamos entrar aqui agora e vamos dessecar esse artigo. Vamos entender cada um desses elementos. Pode ser? Então, vamos entender o que é profissionalmente, o que é atividade econômica organizada, o que é produção e geração de bens, neste caso. Perfeito? Então, aqui, ó, por enquanto, vamos conversando aqui, vamos pisando em ovos aqui, vamos bem tranquilo, por enquanto. Empresário é quem faz atividade profissional, né, profissionalmente, atividade econômica organizada para produção e extração de bens. Esse cara é o empresário, comumente conhecido na doutrina como empresário individual, ok? Então, se faltou alguns desses elementos, ele não é empresário. Sabe o Código Penal? Professor, Código Penal? Não sei nada, eu gosto de direito civil. Ok. O Código Penal não fala o seguinte, ó, para ser crime, basicamente, né, não é minha praia, vou me arriscar aqui, fato típico, ilícito e culpável, não é verdade? Isso é crime. Quem faz esse ato, fato típico, ilícito e culpável, praticou um crime. Então, né, nesse caso, né, praticou um crime. Né? Eu ia falar um criminoso, mas praticou um crime nesse caso. Ok, aqui também, para ser um empresário, tem que preencher esse requisito aqui. Atividade profissionalmente, atividade econômica, organizada, para produção e circulação de bens, ele é um empresário nesse caso. Ou seja, a ausência de algum desses requisitos afasta o conceito de empresário neste caso, ok? Então, estes aqui são os requisitos. Se está ausente um deles, é igual ao direito penal também. Se faltou o fato típico, por exemplo, né, ele não é mais crime. Aqui também, se faltou um dos elementos, ele não é mais empresário neste caso. Vamos lá, primeiro requisito aqui, ó, acompanhe comigo, ó. Melhor, antes disso, né, pessoa natural. Então, nós diz assim, ó, o empresário é pessoa física, né? CNPJ é apenas um cadastro, né? Igual, exemplo lá, o condomínio tem CNPJ. Se é pessoa jurídica, quem a lei estipular. Então, o artigo 444 diz assim, ó,
são pessoas jurídicas de direito privado, associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos e empresa individual de responsabilidade limitada, a nossa Eireli. Vamos ver então, ó, o que eu trago nessa página aqui no meu material. O empresário, pessoal, é uma pessoa física. Professor, empresário é pessoa jurídica? Não. Vamos lá, vamos por parte. Vai ser criada uma pessoa jurídica neste caso. O empresário do artigo 966 é uma pessoa física. Repito, o empresário que está presente no artigo 966, entre parênteses, o empresário individual, é uma pessoa física neste caso. Professor, mas não é jurídica? Não. Professor, mas tem CNPJ, não é verdade? Porque eu posso, por exemplo, ter uma microempresa, empresa no porte, ou eu posso ter, por exemplo, uma MEI, né, e ter CNPJ, não posso ter, mas eu continuo sendo empresário individual. Neste caso, o CNPJ não torna você um empresário, desculpa, não torna você uma pessoa jurídica, perfeito? Porque, por exemplo, um condomínio tem CNPJ e não é empresário, perfeito? Tá? Então, só vai ser empresário quem a lei assim autorizar. E o próprio artigo 44 fala lá, são somente esses aqui, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 casos em que a lei coloca como pessoa jurídica, que são elas lá, normalmente, ó, uma associação, uma sociedade, fundação, organização, partido político e a Eireli. Então veja, o direito empresarial aqui só vai existir a pessoa jurídica se for a Eireli ou se for uma sociedade. Lembra que conversamos agora que empresário individual, né, eu posso optar em 3 opções. Ou eu vou ser um empresário individual, ou eu vou ser uma Eireli, ou eu vou ser uma sociedade. O empresário individual está aqui? No artigo 44? Não está. Só a lei que fala que é pessoa jurídica. Não está. Então, dessa forma, somente a Eireli e a Eireli, né, o Eireli e a sociedade é que são pessoas jurídicas. O empresário individual, 966, não é pessoa jurídica, ele é uma pessoa física neste caso. O seu próprio CPF que vai responder pela dívida. Então, o próprio nome da pessoa que responde pela dívida, não é criado um novo ente. Como eu falei aqui, ó, quando eu falo em uma nova pessoa jurídica, sociedade, por exemplo, eu crio um novo ente. Eu sou sócio com o João. Eu crio um novo ente neste caso. Na sociedade limitada, não. Sociedade limitada fica só o sócio, fica só o sujeito ali, pessoa física, pessoa natural, neste caso. Ok? Beleza? Fácil, né? Tranquilo. Adiante aqui, pessoal, ó. Vamos lá, agora sim, os requisitos. Diz assim, ó, os requisitos, artigo 966. Destaco ali, ó, profissionalmente, né? Então ali, ó, desenrolar de atos praticados repetidas vezes, o empresário se utiliza de formas planejadas dos meios de produção, monopólio das informações, somente o empresário tem amplo conhecimento das informações. Vamos lá, ó. Então, igual eu falei com vocês, o artigo 966 fala quem é empresário. Ponto. E aí coloca quem atua de forma profissional, ou seja, profissionalmente. O que é atividade, o que é atuar de forma profissionalmente nesse caso? Veja, inicialmente, tá? Profissionalmente não é igual à habitualidade. Profissionalmente não é igual à habitualidade. Para ser empresário, neste caso, tem que ter uma repetição, tem que ter uma constância neste caso, né? O empresário se planeja, se utiliza os meios de comunicação para realizar os seus atos comerciais. Lógico, é como se fosse, entre aspas, um ato de forma habitual. Então, assim, para ser empresário, ele tem que deter o conhecimento nesse caso. Destaque-se aqui, ó, né? Atos praticados repetidas vezes nesse caso. Então, ó, eu pratico atos repetidas vezes. Por exemplo, vendo carro. Vamos supor que lá resolvi vender meu carro, meu veículo. Vendi meu veículo só uma vez, né? Vendi a cada 4 anos eu troco de carro, publico lá na rede social, vendo ele, compro outro e assim faço. Esse é empresário? Não. Ele não está fazendo esse ato repetidas vezes. Ele faz a cada 5 anos, cada 3 anos, ele faz aquela venda. Agora, se eu começo a vendi meu carro e falo, opa, é lucrativo. Começo a vender o outro, vender o outro, vender o outro. É empresário? Sim, porque agora eu comecei a fazer atos repetitivos neste caso. Trouxe aqui uma palavra que se destaca-se, que é uma palavra que é o monopólio das informações. Aqui, ó, monopólio das informações, tá? A doutrina colocou essa palavra, uma palavra essencial para o direito, para ser profissional. Por que como assim, professor?
O empresário por si só, como regra geral, ele detém o monopólio das informações. Algumas coisas só aquele empresário possui. Professor, sério isso? Sim, vou dar um exemplo. Vou pensar aqui no começo da nossa aula, o Silvio Santos. Né? Vamos supor lá que o Silvio Santos, né, carneiro do baú. E aí, provavelmente, o Silvio Santos hoje, com a idade que ele está, ele não vai constantemente à empresa, né? Eu acho, tá? Supondo, não conheço o Silvio Santos pessoalmente, né? Mas eu acho que ele não vai constantemente nas empresas, enfim, dele. Então, ele não é profissional, professor? Não, ele não faz, ok. Mas ele detém o monopólio das informações. Ele sabe quando vender, como vender. Algumas coisas da empresa dele, tenho certeza, só ele sabe. Pode ter até um executivo, pode ter até um coordenador, um gestor, mas algumas coisas específicas, por exemplo, quando que é melhor vender tal produto, quando que é melhor vender tal produto, ou quando não é bom vender o produto, só ele sabe. Então veja, algumas informações, assinar alguma coisa, um documento, um contrato, só ele sabe. É o monopólio das informações nesse caso. Veja, isso para o Silvio Santos, que é um exemplo de empresário, né, ápice de empresário, até o mais simples. Voltando aqui no nosso exemplo aqui da nossa faculdade. A moça que vende bombons aqui na frente da FAG. Ela vende bombons ali, você pensa, professor, é profissional aquilo? Sim, lógico que é profissional. Ela detém o monopólio das informações e pratica atos repetitivos. Todo dia ela vai lá na frente da FAG, ela sabe quando que é melhor vender. Ela sabe que, 7 horas o pessoal chega, então é bom chegar às 6h30. O pessoal sai 10h30, então é bom ficar das 10 até as 11 lá na frente. O pessoal consome mais bombons de morango, por exemplo. Vou ficar aqui em tal lugar. Veja bem, essas informações só ela possui. Não é verdade? Por mais que ela não é uma empresária que vai lá de forma constante, essas informações ela possui por si só. Então isso forma requisito de forma profissionalmente, neste caso, esse é um dos requisitos, um dos elementos para formar atividade como empresária. Perfeito? Tudo bem? Então, quem faz de forma repetida vezes, né, entre aspas, de forma habitual, que não é um nome correto, mas de forma habitual, entre aspas, né, que tem um monopólio das informações, preenche esse requisito da profissionalidade, né, de forma profissionalmente, né, neste caso, ele preenche o primeiro requisito para ser empresário. Tudo bem? Fácil, né? Adiante, meus nobres. Outro elemento do artigo 966 diz assim, atividade econômica. Diz ali, a finalidade da atividade empresarial é o lucro. Associação, fundação e bazar não tem esse lucro. Bom, outro elemento que forma o artigo 966, tá aqui lá no artigo, né? Atividade profissional, né? Atividade que exerce profissionalmente, atividade econômica. Está no artigo 966. Pode pegar aí agora na sua CLT ou dar um Google ali, né, e colocar o artigo 966. Atividade econômica. Então veja bem, a finalidade do empresário é o lucro. Pode ser, professor, mas a minha empresa eu faço pelo bem coletivo da sociedade, é porque eu quero que a sociedade ganhe com isso, é porque eu quero gerar empregos, tudo bem, gerar impostos, eu sei, tudo bem. Isso é parte romântica, mas eu sei também, empresário, que você quer lucro. Todo empresário quer lucro. Isso é a atividade econômica. Por isso que afasta, por exemplo, professor, então, quem consome o que produz? Tem uma horta, não vendo nenhum produto, eu só consumo um produto neste caso. Sou empresário? Sim ou não? O que vocês acham? Acho que não, né? Não sou empresário porque falta atividade econômica, não busco lucro na minha empresa. Então nesse caso ali, né, não sou empresário. Outra pergunta que também é muito comum existir. Professor, e se eu não lucrei? Abri empresa, pandemia, estou aqui há 6 meses, não lucrei 1 centavo, só perdi. Não sou empresário? Lógico que você é, cara, porque aqui tem que ter a intenção lucrativa, a finalidade, não é concretizar o lucro, é a intenção em lucrar. Por isso que associações, fundações, bazares não são atividades empresariais, são atividades cíveis, neste caso. Perfeito? Então, atividade empresarial tem que ter o lucro, tem que ter o capitalismo. Por mais que eu sei que o empresário é uma função importante na nossa sociedade, que gera emprego, gera carga tributária, né, gera melhorias sociais, mas o empresário está ali, inicialmente, sua função primordial por si só é a intenção lucrativa neste caso. Perfeito? Então, com isso, fechamos o nosso segundo requisito aqui, atividade econômica, conforme o artigo 966, estamos dessecando esse artigo. É quase uma aula aqui de biologia, né? Vamos lá, adiante, pessoal.
organizada. Tá? Então, atividade profissionalmente, atividade organizada também. Então, ela diz assim, ó, empresário organiza atividade econômica, combina os fatores de produção de forma organizada neste caso. É quase como se fosse de forma profissional. Então o terceiro elemento aqui, ó, é de forma organizada. Então veja, igual eu falei com vocês anteriormente, o empresário possui alguns pontos que só ele possui, alguns elementos que só ele possui nesse caso. Por exemplo, lá, igual eu falei com vocês, a moça que vende aqui bombons na frente, ela sabe o horário, ela sabe o que mais vende, ela sabe o que mais consome, enfim, ela conhece, ela se organiza, ela detém os meios de produção para realizar a venda. Ela vai na rede social, enfim, é uma atividade organizada. Essa organização pode ser de forma mais ampla, desde um grande executivo que fica ali fazendo, organizando os fatores, vendo a questão financeira, os balanços da empresa, até mesmo atividades mais simples. O sujeito que vai na rede social para publicar a venda de produto. Opa, já está se organizando, já é uma atividade organizada neste caso. Perfeito? Então, essa organização também escoa do empresário para ser o conceito de empresário nesse caso. Ok? Vamos lá, adiante, né? Tá legal demais aqui, pessoal. Adiante. Por fim, no último requisito, produção e circulação de bens e serviços, neste caso. E ali, ó, é o escoamento da mercadoria, neste caso. E ali chegamos, por fim, nosso último requisito para ser empresário. Então, produção e circulação de bens ou serviços. É o escoamento da mercadoria. Então, vou pegar a mercadoria e vou vender. Ou meu serviço, pré-serviço a uma empresa. Também, neste caso aqui, eu tenho que escoar a mercadoria. Foi igual eu falei com você anteriormente. Se eu vou consumir o que eu produzo, não estou escoando a mercadoria. Não, sou empresário. Perfeito? Então, formando esses requisitos, é o conceito de empresário nesse caso. Deixa eu pegar aqui até o artigo novamente, ó, voltar aqui, ó. Então, novamente, ó. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou de serviços. Eu sou um empresário. Neste caso, eu formei todos os requisitos para me tornar empresário, neste caso. Beleza? Então, vimos aqui, né, todos os requisitos de forma profissional, organizada, produção e circulação de bens. Ele é um empresário, neste caso. Tranquilo, né? Sem neurose, por enquanto, professor, está tudo fácil de entender. Então vamos adiante aqui, pessoal. Ó, deixa eu passar para frente que eu já voltei. Deixa o senhor voltar aqui onde eu estava. Tá ali, ó. E quais são as vantagens, professor, de eu ser um empresário nesse caso? Nesse caso, a caracterização de empresário individual, que é a norma 66 que falamos agora. Qual é a vantagem? Vamos lá, ó. Primeira vantagem, não precisa ter sócio, possibilidade de se enquadrar como MEI neste caso, tá? E aí o MEI vai ter uma série de vantagens aqui, né, neste caso. Vamos lá, então, ó. Se eu sou empresário individual, professor, eu me enquadrei dentro do artigo 966. Todos esses elementos, eu estou enquadrado desses elementos. Forma profissional, organizada, escoamento da mercadoria, ok. Qual que é a vantagem de ser empresário, então, professor? Empresário individual, do 966. Bom, inicialmente a vantagem inicial é não precisa de sócio. Só você, nesse caso, pode tocar a sua empresa. Não precisa de um sócio. Não precisa, professor? Lógico que não. Nesse caso, somente você pode trocar a sua empresa. Não precisa chamar alguém, convidar alguém, você mesmo abre a sua empresa. Além disso, outra vantagem hoje que existe é você ter a possibilidade de criar MEI. Então eu posso registrar minha empresa como um microempreendedor individual. Neste caso, eu vou me enquadrar como uma MEI. Vou na prefeitura, ou melhor, vou no site, aqui em Cascavel, eu vou na prefeitura, a prefeitura tem um ato bem legal lá de ser feito para o seu registro. Mas posso fazer até mesmo pela internet. Se eu sou empresário individual, eu posso me enquadrar como MEI, um microempreendedor individual nesse caso, eu vou ter uma série de vantagens. Por exemplo, a questão do INSS, se eu me machucar, acidente, o INSS vai me custear, né? Um crédito tributário, eu vou ter CNPJ. Então veja, eu posso me enquadrar como uma MEI, neste caso, se eu sou empresário individual, que tem uma série de vantagens que também, mais para frente, eu quero gravar uma aula só sobre MEI, especificamente, neste caso. Perfeito? Então, essas duas vantagens que eu destaco para você. Eu posso, não preciso de sócio, e também, nesse caso, eu posso me enquadrar como uma MEI e ter essa série de benefícios existentes aqui. Ok? E qual a desvantagem, professor? Neste caso, nem tudo é flores nessa vida, qual a desvantagem? Tá ali, ó.
não terá divisão patrimonial, né? A responsabilidade direta e ilimitada do empresário individual. Enunciado 5 da Jornada de Direito do Comercial diz assim, ó, enquanto as obrigações decorrentes de sua atividade empresário individual, tipificada de norma 66 do Código Civil, responderá primeiramente com os seus bens vinculados à exploração da sua atividade econômica, no termo do artigo 1024 do Código Civil. O que é isso, professor? Seguinte, lembra que eu falei com vocês que o empresário individual é pessoa natural? Falei, né? Não é pessoa jurídica, é uma pessoa natural. Neste caso, o seu próprio CPF responde pela dívida. Eu não vou ter uma outra pessoa jurídica, porque, veja, quando eu abro uma sociedade, então abro uma sociedade, nasce um novo ente, e essa pessoa aqui responde pela dívida. Então, se eu vou lá hoje, por exemplo, como regra, né, cria uma sociedade limitada, eu e o João, sociedade limitada, bonitinha lá, registramos, ok. Nasce, nesse caso aqui, a minha empresa. Essa empresa aqui que vai responder pela dívida, salvo se existir a desconsideração da personalidade jurídica. Caso contrário, essa empresa responde pela dívida. Ok. Agora, se eu sou um empresário individual, não tem a criação nesse caso. Eu permaneço a mesma pessoa respondendo pela dívida neste caso. E aí, por exemplo, se eu não pagar um fornecedor nesse caso, existir uma execução contra o meu patrimônio, eu respondo pela dívida? Sim. Professor, mas é minha herança, meu carrinho, comprei meu Celta financiado em 10 vezes, ele vai responder? Vai, tá? Porque você é um empresário individual. Professor, e a sociedade responde? Repito, a sociedade não responde sobre o patrimônio particular do sócio, só o patrimônio jurídico da empresa. Mas aqui não, na empresa individual, o patrimônio do sujeito responde pela dívida neste caso. Tá? Então você tem, tem uma herança, tem um Celta, tem ali um Corsa, né? Enfim, tem uma casa alugada, né? Ou algo assim, irá responder pela dívida. Nesse enunciado aqui, no enunciado 5, falei com vocês, neste caso especificamente, ele colocou uma ressalva. Colocou assim, ó, tudo bem, não tem divisão patrimonial neste caso, ok. Mas, neste caso especificamente, o patrimônio deve buscar primeiro, quem está executando deve buscar o patrimônio inicial da empresa. Não tem patrimônio na empresa, aí eu vou patrimônio particular. Vou dar um exemplo. Vamos supor assim, ó, eu tenho a minha empresa individual lá, 966, sou de forma profissional, enfim, tudo bonitinho lá. Vou lá, comprei roupas para vender. Não paguei o meu fornecedor. O fornecedor me executou. Né? Lá, ó, a empresa Malhas Limitada me executou porque eu não paguei. Ok. O enunciado fala, primeiro, quem está executando a Malhas aqui, né, nessa execução, deve executar o patrimônio da empresa. Então, executar mesas, cadeiras, a questão do próprio da própria cota bancária da empresa. Caso não tenha patrimônio, aí sim que eu vou buscar o patrimônio particular. Então, vamos fazer uma escadinha. Né? Primeiro eu vou buscar o patrimônio da empresa e depois o patrimônio lá da pessoa física, neste caso. Ok? Então, essa é a principal dificuldade, o principal problema do empresário individual. O seu patrimônio particular responde pela dívida, sim. Ok? Fechamos aqui então. Vamos aqui fazer a nossa, como de costume, nossa conclusão aqui, né? Nossa finalização da nossa aula de hoje. Bom, nesta aula conversamos sobre o artigo 966 do Código Civil. Especificamente, falamos sobre os requisitos para ser empresário, de forma profissional, organizada, produção e situação de bens ou serviços, neste caso, ponto por ponto para ser empresário. Bom, se eu faço isso, eu sou empresário individual, ou seja, se eu estou me caracterizando, se eu preencher esses elementos, eu me torno um empresário individual neste caso. Ponto. E a vantagem desse caso? A vantagem é que eu posso criar uma MEI, por exemplo, né, pedir meu registro como um MEI, neste caso, e qual a desvantagem nesse caso, como eu destaquei com vocês aqui, é que o meu patrimônio particular responde pela dívida, ou seja, não tem a divisão patrimonial nesse caso. E, portanto, e última dica, que começamos com essa dica, vou fechar com essa dica também, novamente, tá? O empresário é atos do comércio, ou seja, para ser empresário, deve preencher o artigo 966, realizar aqueles artigos. Não precisa da sua inscrição para ser empresário neste caso, ok? O 966, ele fala aqui em atos do comércio, ou seja, profissional, organizado, produção de bens, neste caso. O registro é apenas uma formalidade neste caso, ok? Então é isso,
fechamos por aqui. Muito obrigado por estar aí até agora, pela sua presença, tá? Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Forte abraço.